amado e santo, e te agradeço, ó Pai. Amém, Jesus. Ao Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Poder sentar. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor, nosso Deus, nos concede nessa noite. Graças a Deus. Irmãos, eu quero perguntar para os irmãos se tem algum dos senhores aqui que é ou que se considera um derrotado. Tem alguém? Não, né? A palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Agora, tem alguém que é derrotado, ele já está decretado desde a eternidade. O inimigo da minha e da tua alma, ele é derrotado. Mas eu quero dizer para você que ninguém é capaz o suficiente de convencer ele que ele é derrotado. Os irmãos estão me entendendo? Que não tem ninguém nesse mundo que convença Satanás que ele é derrotado. Agora, para você, para mim, para nós aqui essa noite, por que é que muitas das vezes a gente se sente derrotado, se sente humilhado, se sente para baixo, e muitas das vezes entregamos os pontos no meio da jornada, no meio da luta, no meio da nossa fé? Por que será? Eu estava meditando na palavra de Deus e fui tomar um banho para vir para cá, e o Espírito Santo estava me falando essas coisas. Eu pensando em algumas coisas da minha vida pessoal, como que eu vou conquistar algumas coisas até necessárias para a minha casa, para a minha família, e o Senhor falava desse filho. Pergunta para a minha igreja hoje, eu já estou falando contigo, se lá alguém se considera derrotado. Porque em Cristo somos todos mais do que vencedores. Agora diga para a minha igreja que Satanás, ele é derrotado. E a derrota dele é eterna. Mas diga para a minha igreja que ninguém é capaz de convencer que ele é derrotado. Por isso ele luta todo dia. Por isso ele está a todo momento derrubar alguns dos vencedores. Aleluia, em Cristo Jesus. Então não há motivo para nós, igreja, se entristecer. Não há motivo para nós, igreja, querer parar no meio da caminhada, porque a promessa e a vitória da igreja está muito próximo, aleluia, de acontecer. Amém, queridos? Amém. Vamos ler a Bíblia. Isso foi só um pensamento que eu tive, um relacionamento que eu tive com o Espírito Santo no banheiro, uma reflexão, que o adversário, ele é derrotado, mas ele não se dá por vencido nem por derrotado. A todo custo ele quer derrotar alguém, a todo custo ele quer trulhar os planos de alguém, mas o Deus e o Cristo que nós pregamos, ele continua agindo e operando. Igreja no seu nome, louvado seja Deus. Capítulo 4 da carta de Gálatas, capítulo 4, eu vou ler até o 6, o 7
e depois a gente continua conforme o relógio permitir, amém? Eu não quero cansar os irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Já temos, irmãos? Enquanto os irmãos procuram, eu quero saudar a todos que nos ouvem, nos assistem nessa live, ou que irão assistir, ou reprisar alguma parte dessa mensagem. Que Deus possa falar no teu coração. E a paz do Senhor também, o nosso pastor Arnaldo Mendonça. Digo-vos, capítulo 4, versículo 1. Digo-vos, pois que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém, igreja? Aqui nós estamos falando já há 2 semanas, 2 terça-feira, na carta de Paulo aos Gálatas, e o tema é a justificação pela fé. O tema é que nenhum homem vai se justificar diante de Deus pelas suas obras. E hoje nós vamos falar acerca do Evangelho, que o prefácio dessa leitura é: o Evangelho isenta-nos da lei. Então Paulo começa o capítulo dizendo que digo pois que de todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Ou seja, todo aquele que é filho de um grande empresário ou de um grande homem que tem muitas posses, enquanto esse filho não ficar adulto, enquanto o seu pai não assinar aquela carta de partilhação das suas riquezas, o filho não difere do servo, porque o servo trabalha para receber salário, trabalha para ser sustentado, e assim o filho também está sujeito às mesmas dependências dos servos. Então Paulo aqui vem para nos ensinar e nos explicar que todos nós estávamos debaixo de um rudimento, debaixo de uma sujeição, de uma justiça delegada a Moisés por intermédio de Deus, que é chamada lei. A lei, ela era de fato uma condição para o homem prosseguir diante de Deus, diante da presença de Deus. Mas Paulo esclarecer isso, no versículo 13 ele diz: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo
dos primeiros rudimentos do mundo. E qual era esse estado? Qual era esta servidão? Paulo aqui vai esclarecer a igreja e nós vamos aprender com isso que estávamos debaixo de quê? Dos primeiros rudimentos do mundo. Qual era esses rudimentos? Era a rejeição, era a distanciamento do um sujeito à servidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Mas no versículo 4 ele diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Possa ser que tenha ousadia, até mesmo por falta de conhecimento, por aí alguém que não é crente, que não é servo de Jesus Cristo, não é filho de verdade, se aproxima de Cristo e aceita o seu sacrifício, aceita o seu perdão. Nós sabemos que agora somos filhos e filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, logo alguém pode dizer, toda vez que você vai evangelizar alguém, quantos de nós não já fomos surpreendidos com essa fala? E muitos de nós não temos argumento e às vezes falta até coragem de falar a verdade para a pessoa e dizer: você pode dizer que é, mas eu provo na Bíblia que você não é filho ainda. Porque só é filho quem aceita e quem acredita no sacrifício de Jesus. Então todos são criaturas de Deus, mas filho só é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E uma vez filho, filho para sempre. Amém, irmãos? Porque quem toma esse compromisso e quem aceita essa dádiva de ser chamado de filho, meu irmão, é filho para sempre. Amém? Então, por quê? Nós podemos ver isso na nossa vivência pessoal. Há filhos e há bastardos, não é verdade? Porque todos aqueles que, mesmo sendo filho carnal, mesmo sendo filho de sangue, que não é obediente, não acompanha os mandamentos e as ordenanças do seu pai e da sua mãe, ele se torna bastardo. Por quê? Porque ele não tem seu pai e a sua mãe como pai nem mãe. A mãe e o pai foi apenas um instrumento que Deus usou, mas ele não respeita, ele não considera, ele não acata a palavra da mãe e do pai. Então essa pessoa, na naturalidade da vida, ele não é. A mãe pode ter como filho, o pai pode ter como filho, mas diante de Deus ele se tornou bastardo, porque ele não obedece. E pode ver que a coisa mais fácil e o que mais acontece com esse tipo de pessoa, de filho, é que ele morre antes da hora, antes do tempo. Porque ele não é mais filho, ele não é mais da família, ele se tornou bastardo por si só. E aí o que acontece? Ele morre, porque ele perdeu a cobertura de filho. E não é culpa do pai nem da mãe, é uma natureza dele. Então Paulo, para explicar isso, ele faz menção de que Jesus nos fez filhos de Deus quando ele entregou a sua vida. Fomos filhos dele, fomos recebidos a Deus, fomos recebidos por Deus, a adoção de filhos. Quando Jesus se entregou, quando Jesus cumpriu com o projeto e com o plano divino de Deus, ele nos resgatou e nos fez filhos de Deus, filhos de adoção. O versículo 6:
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aleluia. Todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que se converte a Cristo, ele tem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e em você. Jesus, ele disse: aquele que me amar será amado do meu Pai. Ou melhor dizendo, aquele que amar as minhas palavras e as praticar será amado do meu Pai. E eu e o meu Pai viremos e faremos o quê? Faremos nele morar. Meus irmãos, nós precisamos nos apoiar e nos apossar dessa verdade. Porque Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja dos Gálatas, essa igreja estava situada na Ásia Menor, e o local dessa igreja hoje é a cidade ou o lugar conhecido como a Turquia. Mas quando Paulo foi nessa cidade, ele pregou o Evangelho e ele partiu. Partindo Paulo, logo surgiram falsos mestres, falsos ensinadores, e que ficaram agora desturbando e tirando a palavra do conhecimento, da verdade, a palavra do Evangelho do coração dos crentes. E Paulo agora manda uma carta exortando, e como os irmãos bem sabem, no capítulo de número 1, Paulo começa dizendo que eles são insensatos, que eles estão desperdiçando a palavra do Evangelho, eles estão deixando a verdade de Jesus Cristo. E no capítulo 5, Paulo vai dizer que eles estão agora desligados de Cristo. Por quê? Porque eles estão deixando a palavra do Evangelho para viver novamente, para viver debaixo das orientações da lei, para viver debaixo do que a lei dizia que era para se viver. Mas bem verdade é que a lei se cumpriu em Jesus. Aleluia. E agora ninguém precisa mais se preocupar com a obra para ter alguma coisa de Deus. Ninguém precisa mais oferecer sacrifício para receber de Deus alguma coisa. Não, ele quis dar a Jesus, o seu Filho, gratuitamente, para que todo aquele que receber a ele tenha a vida eterna e possa desfrutar da plenitude da sua glória. E a manifestação do seu amor é quem gera essas coisas em cada um de nós. Glória a Deus. A igreja dos Gálatas recebeu uma exortação dura, e isso nos trouxe um impacto na penha. Quando eu comecei a pregar essa palavra, eu percebi que nós aqui tivemos um certo impacto. Algumas pessoas deixaram até de vir na igreja. Ainda não vi essas pessoas. Mas assim como Paulo, eu também faço das palavras de Paulo as minhas palavras, e tenho dito ao Senhor que possamos entender e compreender a verdade do Evangelho. Porque Paulo vai dizer isso para esta igreja. Olha que a igreja de Gálatas foi uma das primeiras que Paulo fundou nas suas primeiras viagens. E ele escreve essa carta por intermédio do ano 39, 38, 39. Esta carta é a primeira carta que Paulo escreve a alguma igreja. E quando Paulo escreve essa carta, ele leva a esta igreja uma exortação dura. Porque Paulo diz nessa carta que a igreja de Gálatas está desligada de Cristo. Uma vez que nós recebemos Jesus, uma vez que nós recebemos o Evangelho, nós não temos que olhar mais para sacrifício de cordeiro, nós não temos mais que olhar para a quarentena de monte ou de qualquer outra coisa, porque nós temos agora
o Cristo. Aleluia. Aleluia. Quando Paulo diz que o servo ou o filho, enquanto é menino, ele não passa da condição de servo, porque ainda o pai não morreu. Então, enquanto o pai estiver vivo, o filho está na dependência do pai e não vai ter nada antes que o pai assine que ele deve ter alguma coisa. Então Paulo está falando da condição da lei, que enquanto Jesus não havia cumprido o propósito, ele mesmo deveria viver de conformidade com a lei como viveu. Jesus foi o único que pôde cumprir cada mandamento, cada vírgula, cada detalhe da lei. Jesus cumpriu. O grande detalhe é que logo depois de Jesus, o apóstolo levanta seu discípulo e ele se envolve com esse homem chamado Paulo. E ele dá para Paulo o que não deu para nenhum outro. Ele deu o Evangelho revelado. E é um grande custo hoje para as pessoas acreditar no Evangelho, porque o Evangelho é revelação de Deus através do seu Espírito. Paulo é o pregador dos gentios. Paulo é o pregador das nações. E nós somos quem? Nós somos os gentios e somos as nações que não era a nação de que ainda não seremos. Nós somos igrejas de Jesus. É diferente. Quando das vezes eu preguei e disse que eu era Israel de Deus, porque Israel rejeitou. Nunca seremos Israel de Deus. Israel de Deus continua sendo Israel. Somos igreja. É diferente. A igreja é todo aquele que aceita, é todo aquele que crê em Jesus Cristo. E a igreja, diz a palavra, que a igreja vai descer com ele na guerra do Armagedon, quando o anticristo vai tentar destruir Israel, tirar Israel do mapa, apagar Israel da história. Aí a igreja descerá no monte, aleluia, oh, glória das oliveiras. E a Bíblia diz que ele vai pisar no monte das oliveiras e a igreja vai, glória, com ele. Meus irmãos, é forte. O Evangelho é vida. O Evangelho é liberdade. Liberdade essa que você pode ser livre para adorar, para viver e para ter paz. O Evangelho te dá paz. O Evangelho, por mais difícil que esteja as lutas, por mais difícil que esteja você vivendo financeiramente, ou qualquer situação, até mesmo conjugal, se você viver plenamente o Evangelho, você tem paz. E você transmite paz para o seu cônjuge, para a sua luta, para a sua prova. E quando você menos espera, oh glória! A prova. Porque é de fato que as bênçãos de Jesus, as bênçãos do Pai, elas seguem aquele que espera no Senhor. Diferente do Evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje, que se você entregar R$1.000 no caixa da igreja ou no altar de Deus, Deus vai te dar 1 milhão. Isso aí é conversa de charlatão. Isso aí é conversa de gente que não tem compromisso com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus prega Jesus Cristo ressuscitado e que veio ao mundo para nos dar salvação. Jesus não veio ao mundo para nos dar riqueza, não. Jesus não veio ao mundo para nos dar posse, não. Jesus, quando deu toda a posse ao homem, ele desperdiçou. E por que agora, engraçadinho, você quer ter posse? Por que agora, engraçadinho, você quer ter riqueza? Quando Deus deu toda a riqueza para o homem, ele desperdiçou. A riqueza que ele veio nos trazer agora é a reconciliação. Aleluia. É poder, aleluia, voltar para o jardim de Deus agora e ter a eternidade.
Louvado seja Deus. Olha isso aqui. Olha essa contradição segundo o entendimento humano. Veja bem isso aqui, é revelação. O Espírito Santo nos faz lembrar. Coríntios capítulo 1, versículo 4, se não me foge a memória. A igreja de Corinto estava vivendo pela fé. A igreja de Corinto estava vivendo a plenitude do Evangelho. A igreja de Corinto recebeu a maioria dos dons espirituais. Era dom de profecia, era dom de cura, dom de milagre, dom de maravilha. Aleluia. A presença de Deus era, oh glória, poderosa. Aleluia. Algo extraordinário que não deveria acontecer, aconteceu. Pergunta, o que foi que aconteceu, pastor? O pecado entrou dentro da igreja, vivendo a plenitude da graça. É por isso que os assembleianos de hoje não aceitam a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, a pregação da graça, da reconciliação de Cristo, parece que para a igreja a atualidade é uma ameaça. Porque vai levar os crentes a uma liberdade e daqui a pouco o pecado toma conta. Não, senhor, é o contrário. Paulo, quando exorta a igreja de Coríntios, ele exorta com sabedoria, com graça e com verdade. Pode prestar atenção que a exortação que Paulo leva para a igreja de Corinto não é tão severa como ele leva para a igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas, Paulo em nenhum momento vai falar que eles estão em pecado de adultério. Em nenhum momento Paulo vai dizer para a igreja de Gálatas que eles estão em pecado de incesto. O que é pecado de incesto? Segundo o que explicam, é quando um filho tem relação com a mulher do pai, ou a filha tem relação com o esposo da mãe. Isso, para explicar melhor, o pai morre, a mãe casa com outro, aí a filha vai lá e toma o marido da mãe. Ou a mãe morre e o pai casa de novo, aí o filho do cabra vai lá e pega a esposa dele. Era isso que estava acontecendo dentro de Coríntios. Mas Paulo em nenhum momento disse que eles estavam desligados de Cristo. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Que não é as nossas atitudes que nos afasta dele, é a forma como nós cremos que nos afasta de Deus. A igreja dos Gálatas estavam desligada. Paulo vai dizer no capítulo 5, não sei se vai dar para nós chegar até lá, mas no capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai dizer: vocês estão desligados de Cristo, porque voltaram a praticar os mesmos rudimentos do passado. Qual eram esses rudimentos? Eram os costumes da lei. E qual era a maior crença daquele povo daquela época, do judaísmo? Era a prática da circuncisão. Aí Paulo vai dizer para eles: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa diante de Jesus Cristo. Aleluia! Veja que a religiosidade, ela causa na gente um desespero, ela causa muitas das vezes o pesar da consciência, aquela acusação, aquela coisa extraordinária que você sente-se na obrigação de fazer alguma coisa para se libertar ou para ficar livre de algo que está te incomodando. Isso é crença errada. Estamos crendo de uma forma errônea. Quando cremos da maneira certa, ainda que cometemos delitos, não é ainda o fim. Ainda que venhamos cometer algum pecado, ainda não é o fim. Agora, o perigo da religiosidade é você endurecer o coração para Deus, não abrir o coração para Deus, e aí você fica dentro de um quadrado e não sai dali por nada no mundo.
Eu aprendi assim, me ensinaram assim, eu vou viver assim, tem que ser assim. Olhe para Jesus e olhe para a Bíblia. Está certo? Você está fazendo a coisa certa? Porque Jesus, Ele veio trazer liberdade. Hã? Alguém pode abrir aí? Isaías capítulo 61. Leia para nós aí rapidamente, vendo o texto agora no meu coração. 61 de Isaías, quem achar, leia para nós. Leia. Microfone aqui. Fique de pé. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me restaurar os conflitos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Leia de novo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Oh, glória. Pode sentar, João. Obrigado. Pergunto para você. A restaurar os contritos de coração, os cativos e a abertura da prisão aos presos. Literalmente, a interpretação natural do texto é que vai haver a liberdade aos que estão presos, né? Os que estão cativos. Isso natural. Então as cadeias vão se abrir e vai ser libertado muita gente. Não é isso. Essa liberdade que Deus aqui está falando através do seu Espírito, essa profecia é Jesus. Jesus repete essa profecia quando ele entra pela primeira vez na sinagoga, quando ele vem do deserto. E a oportunidade é lhe dada para ler a palavra, ele lê esse texto de Isaías e ele diz: hoje se cumpre essa profecia em vós. Glórias a Deus. Então, quando a Bíblia está falando a libertar e restaurar os contritos de coração, é o interior, é a nossa alma, é o nosso espírito que está angustiado, está procurando a felicidade, está procurando a libertação das suas prisões emocionais. Quando as pessoas vivem presas em sentimentos e pensamentos que ela procura uma explicação e não encontra, elas procuram a felicidade, procura se distrair, procura até mesmo gozar de algum momento para se livrar da situação. Mas a palavra que Jesus libera nessa noite é que se nós estivermos nele, seremos livres. Aleluia! Glória! Pregar o que é as boas novas. Que boas novas são essas? A boa nova do Evangelho. E o que é o Evangelho? Jesus é a boa nova. E Jesus, Ele é tudo que um homem, tudo que uma mulher precisa para ter vida, para viver, para prosseguir na vida e até mesmo ser um instrumento de Deus para alguém na terra. Aleluia! Então, quando Jesus fala proclamar liberdade aos cativos, Ele está falando de um modo geral, cativos. É cativeiro. Pessoas que vivem no cativeiro. O povo vivia dentro de um cativeiro. Ainda que dentro da sua cidade, ainda que dentro da sua comunidade, dentro da sua nação, o povo vivia debaixo de cativo, de cativeiro. O que é isso? É os rudimentos da lei. Porque nós somos de naturezas pecaminosas, desobedientes, errantes. Mas Jesus, Deus através dos seus filhos, dos profetas e de Moisés, Ele colocou limite aos homens, para que os homens pudessem
a Deus ou descobrir que eles próprios não poderiam agradar a Deus se não fosse por intermédio da sua misericórdia. Nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Então, Jesus ele veio para livrar-nos do cativeiro e da abertura de prisões aos presos. Se você acredita em Jesus Cristo, seja livre hoje. Entrega a sua... Mas pastor, eu sou crente. Eu sei. Mas você talvez ainda não se entregou a Ele. Você ainda talvez não experimentou esta graça, esta verdade que liberta. Jesus nos libertou. Nós somos filhos. E porque sois filhos, capítulo 4, versículo 6 de Gálatas, filho que clama, a palavra Abba Pai significa patê no original, que não é aquele patê que você come. O que quer dizer o patê? De alguém que tem intimidade com seu pai. Na tradução, essa palavra patê ou a palavra paim. Amém? Os irmãos conhecem a palavra? Paim. Paim, uma forma carinhosa dos pernambucanos chamar. Ou baiano. Baiano, pernambucano também chama assim, né? Paim, né? Paim. Então, essa palavra é para quem tem intimidade, né? É para quem tem essa aliança com o Pai do céu. Amém, queridos? E assim que já não és mais servo, mais filho, versículo 7, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servias aos que por natureza não são de Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos. Olha para isso. Irmão, me perdoe a expressão, me perdoe, mas essa conversa de você ficar, entendeu? Aquele negócio, penitência, de oração, irmão, é fraco demais. Isso é muito fraco. Olha o que Paulo está dizendo. É fraco demais e pobre, aos quais de novo quereis servir. Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também sou como vós, e nenhum mal fiz. Mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando eu em fraqueza da carne. Irmão, para aqui, vem cá. Entenda isso aqui. Irmãos, entenda isso aqui. O Evangelho que não dá para se explicar, não tem. Ou você crê e você vai procurar de Jesus uma explicação, uma orientação, uma condução, ou por outra, você volta atrás a viver uma vida. Outra coisa, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso. Entenda a colocação. É que as pessoas, elas deixam de agradar a Jesus, elas deixam de servir a Jesus para servir a religiosidade. É tudo aquilo que eu faço sem conhecimento do que é correto se fazer. Então Paulo nos ensina a como fazer isso direito. Veja o que Paulo diz. Quando eu preguei o Evangelho para vocês, eu estava no momento da fraqueza da carne, e não rejeitaste nem desprezastes isso, e era uma tentação na minha carne,
antes me recebestes como um anjo de Deus e como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho do que, se possível fora, arrancarias os olhos e vos daria. Olha isso aqui. Paulo, ele exorta a igreja de Gálatas e ele diz: quando eu vim pregar o evangelho para vocês, eu estava num momento de fraqueza. Quando Paulo vai falar da fraqueza da carne, em outro texto, que é em Coríntios, que ele diz assim: por 3 vezes eu orei e pedi a ele que tirasse de mim esse espinho. Mas ele disse o quê? Paulo, a minha graça te basta. Eu já vi o outro texto. Esse texto eu já tinha lido, mas tinha passado por cima. Irmão Gil, se você que estudou a Bíblia bate com o texto de lá ou não bate esse aqui? Não é verdade? Então veja bem, irmão, isso aqui não é coisa para a gente ficar caçando, entendeu? Não é coisa para a gente ficar procurando adivinhar o que era esse espinho, o que era essa tentação, mas ele disse que era da carne. A gente pode, por uma base e pelo conhecimento nosso, por uma prática nossa, que é do ser humano, é a carne, pode censurar quem quiser censurar, mas eu me atrevo a dizer e dar alguns exemplos dessa fraqueza de Paulo. Uma das coisas que não era mentira. Mentira não era. Falso testemunho também não era. Caluniar os outros não era também. Então isso aqui era uma fraqueza da carne dele. Que fosse sexual, que fosse de algum vício, como por exemplo tomar um vinhozinho, Quem sabe Paulo às vezes abusava da dose, porque naquela época eles tomavam vinho, sim ou não? Eu tomava um pouquinho de vinho a mais. Paulo era um homem solteiro, sim, irmãos. Quem sabe algumas vezes deu algumas fornicadas por aí. Isso é um horror se pregar. Isso é um horror se falar no púlpito de uma igreja. Mas está na Bíblia. A Bíblia nos dá direito de pensar. Eu não estou afirmando nenhuma dessas coisas que ele fazia. Eu estou apenas dando um norteamento para a igreja pensar. Porque melhor do que caluniar, melhor do que julgar os outros, é você cometer um delito com você mesmo, do que com os outros. Porque com você, Jesus vai dizer assim: olha, filho, você crê em mim, eu posso te libertar deste teu mal. Agora tem uma coisa que Deus não gosta, irmãos, é de mentira, de julgamento, é de ficar julgando os outros. Deus não gosta não, irmãos. Porque quem julga é Ele, só Ele pode julgar e condenar alguém. Aleluia. E tudo tem um tempo, ainda não é tempo de Deus julgar nem de condenar ninguém. Enquanto a igreja estiver na terra e o seu Espírito estiver na terra, Ele está dizendo: estou aqui, e aqui você pode ser curado, você pode mudar de vida, se você quiser. Aleluia. Isso é evangelho. Que pelo contrário é religiosidade. Porque o evangelho é liberdade, o evangelho é oportunidade. Então quando Deus diz para Paulo que a minha graça te basta, eu entendo que a gente precisa entender que dependendo, nós não somos suficientes para se livrar do cigarro. Nós não somos suficientes para se livrar da mentira. Nós não somos suficientes para deixar o hábito dos outros. Nós não somos suficientes.
Mas Ele está dizendo aqui: a minha graça te basta. Aleluia! Se você mergulhar na minha graça, o meu Espírito, Ele vai te conduzir à santidade que eu tenho para a tua vida. Vocês não estão entendendo? Aí Paulo continua: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria uns dos olhos e vos daria. Isso aqui Paulo está dizendo assim: vocês sabem da minha sinceridade, vocês sabem do meu compromisso com a obra do Senhor. Que se eu tiver que dar alguma coisa, se eu tiver que tirar minhas vestes, Paulo dá um exemplo. Naquela época não existia transplante de olhos. Mas se fosse nos dias de hoje, se alguém precisasse de um transplante de olhos, Paulo era capaz de tirar um dos olhos deles e dar para o crente. Ele disse aqui no texto, e isso aqui é literalmente falando. É um exemplo que, para aquele momento, deveria ter um escândalo. Como, Paulo? Como? A medicina ainda não tinha avançado tanto. E ele tem, versículo 16: fiz-me caso vosso inimigo, dizendo a verdade. Eles, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhas zelo por eles. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava falando dos falsos mestres. Eles querem excluir vocês da graça, para que vocês tenham zelo por eles. Ou vocês nunca viram? Não que isso seja errado, mas os homens, e olha, irmãos, que o ser humano é fácil de ser manipulado. O ser humano é fácil de ser manipulado. Qualquer grito de um homem poderoso, uma multidão se acha errado, porque a ele foi dado todo o poder. Aleluia! Jesus disse assim: vocês devem temer a Deus, o homem não. O homem pode matar a carne, mas vocês temem a Deus, porque Deus, além de matar a carne, Ele pode lançar a alma no inferno. Então nós somos fáceis de ser manipulados. Se não fizer assim, vai perder. Se não fizer assim, você não vai conseguir. Se não fizer assim, vai ter cuidado. E é assim ou não é, irmãos? O ser humano, desde o Velho Testamento, vive debaixo de ameaça. Jesus não trouxe ameaça para ninguém. Verdade. Ele disse: se alguém quiser vir a mim, venha. Renuncia a si mesmo, toma cada dia a tua cruz e siga-me. E está tudo certo. Aleluia. Jesus não diz: você vem ou você vai para o inferno. Não, Jesus não diz isso. É se quiser, venha. Agora os homens, eles forçam você. Eles nos forçam a segui-los com ameaças, como se eles tivessem domínio sobre a igreja de Deus. A igreja de Deus precisa conhecer a Jesus, o seu Filho, para que ela tenha poder, para que ela tenha liberdade. Sabe por que Jesus, nos últimos dias, está levantando eu e está levantando muitos outros homens no Brasil, pregando essa palavra aqui? Porque vai chegar dias no Brasil que ele vai procurar um religioso e não vai achar. Aleluia! Agora, quando ele para você, ele vai ter uma igreja poderosa, aonde os sinais e maravilhas do Senhor vai acontecer. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado nessa nação. Porque o que tem muitos religiosos poderosos dentro de um terno, dentro de uma tribuna, mas não tem Jesus na vida, não tem a palavra da verdade e oprime as ovelhas com palavras de ameaça.
Seja livre. Eu já disse nas outras terça-feiras, vou dizer de novo. Irmãos, quando nós somos livres, nós vivemos dentro de um ministério, dentro de uma igreja, mas quando nós vivemos o Evangelho, é como eu disse terça-feira, vivendo o Evangelho, agradando a Jesus, nós vamos poder agradar o ministério, agradar os pastores e fazer a obra de Deus com alegria. Nós não podemos ser escravo de leis, nós não podemos ser escravo dos velhos rudimentos, nós não podemos ser escravo de sacrifícios vãs e que nos afastam de Cristo, porque Cristo já pagou o sacrifício por nós. O que é oração? A oração é falar com Deus. E toda vez que você fala com Deus, você se achega mais a Ele. Então, entenda isso aqui. Eu já falei, mas vou falar de novo. Quando eu vivia no sistema da lei, porque eu vivi por 15 anos no sistema da lei, eu aprendi assim, me ensinaram assim, que a gente tinha que orar. Por 7 anos eu orei para ser batizado pelo Espírito Santo. E quando eu deixei de orar pelo batismo, uma certa ocasião, eu disse isso aqui, parece que foi domingo, foi terça, não lembro, que eu tive que pedir perdão para um jovem da minha igreja que eu julgava tanto. Foi domingo, né? E depois que eu pedi aquele perdão, logo depois, uma semana mais ou menos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então isso significa que eu ia continuar orando, e eu não ia receber batismo, coisa nenhuma, porque o que funciona para a vida de um crente não é o que ele faz, é o que ele crê, é como ele crê. Então veja bem, para a gente terminar aqui, a hora já foi. Quando a igreja de Corinto estava vivendo a plenitude da graça, aconteceu um episódio do pecado. O pecado entronhou no meio deles. Só que Paulo vem com uma palavra de exortação, mas uma palavra consciente e branda a respeito do pecado deles. Só que quando ele vem para falar com Gálatas, ele vem com uma palavra pesada e exortativa e vem dizendo para eles: vocês deixaram Cristo, vocês estão desligados de Cristo, porque vocês deixaram de crer em Jesus, deixaram de crer no sacrifício de Jesus e voltaram a praticar a velha prática, que era a incircuncisão. Vocês não estão me entendendo? Irmão, se você estiver me entendendo, por favor, faça jus isso aqui. Vá por mim. Quando eu digo vá por mim, é porque eu estou pregando a palavra. É a palavra, não é eu, é a palavra. A palavra me libertou, irmãos. Essa palavra do Evangelho me libertou. Como eu estava dizendo, há 3 anos atrás, eu vivia dessa forma. Eu era o pastor mais criticado, porque quando, veja bem, a religião é o Satanás dos infernos, ou coisa do campo. Sabe por quê? Eu era religioso demais, eu era crente demais na igreja, orava demais, eu tenho calo no joelho, irmãos, que é a coisa feia, de tanto que eu orava. Até uma vez mandaram eu pregar uma mensagem de oração. Pense numa mensagem, que hoje eu não prego aquela mensagem nunca mais. Oração. Quando eu desci, tinha um cara que era da graça. Ele cria no Evangelho. E ele me confrontou e disse: você falou tão bonito da oração, agora me mostra o seu joelho para ver se tem a marca. Eu disse: mas precisa mostrar? Eu não falei da oração para mostrar meu joelho para você. Não tem necessidade disso. Não, mas se você pregou, no mínimo você tem que me ver o que você pregou. Caba do... Entendeu? Não. Caba do mano. Eu tive que levantar a calça, com vergonha. Mas mostrei. Ele disse: até aí, né?
valendo. Mas no Evangelho não é isso, não. E eu não entendia. Só que por trás daquela ousadia que eu pregava, por trás daquele manto todo, eu era um pai ausente, eu era um marido bruto, eu era um gênio ignorante. Por trás dos bastidores. Para qualquer um, a pancada era forte, comigo era forte, palavra tinha tempo. E o cara se esconde por trás da religião, achando que é crente. Eu, em 2017, Jesus veio na minha vida, teve um encontro comigo e me mostrou o Evangelho. Pergunta para minha sogra, para minha esposa, para minhas filhas: estou 100%? Não. Mas eu quero dizer para vocês que eu mudei. Mudei, não. Jesus mudou a minha vida. Aleluia. E nenhum dos pecados que eu cometia, quando ninguém via, mas Deus via, quando ninguém me olhava, mas Deus me olhava, eu não cometo mais. E não sinto desejo de cometê-lo, porque Jesus me libertou. Aleluia. Então você, por favor, eu sou o profeta de Deus nessa casa. Hoje eu posso dizer isso. A palavra que sair da minha boca nessa casa, porque Deus vai honrar a minha vida e vai honrar a tua se crer. Viva a palavra de Deus nua e crua. Viva as verdades do Evangelho e você vai ver o que Deus fará na sua vida. Pare de falar mal da vida dos outros. Pare de ficar julgando os outros pelo que você olha e vê. Deixa de tomar conta da vida dos outros. Toma conta da tua, que Deus vai te dar vitória. Porque o que mais se tem dentro das nossas é essa religiosidade. Entendeu? Mas quando vira as costas, a madeira canta na costa do irmão, da irmã. Aleluia, a madeira canta. E tem uma coisa, não faz cerimônia não. Sabe uma coisa, irmão? Você não sabe para quem você fala. Aleluia, você confia demais. As pessoas escolhem você. E fala, fica só na oração e na dispensação do Eterno. Mas toma jeito. Amém, irmãos? Toma jeito. Viva Cristo. E aí, em vez de falar, você vai compartilhar coisa boa. Em vez de julgar, você vai até a pessoa descobrir que tipo de pessoa ela é. O livro pela capa, aí quando a gente abre o livro, o conteúdo é todo que a gente viu na capa. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a entender o Evangelho.